Todo ano, milhares de pessoas se reúnem na árida região de Zacatecas para fazer a tradicional peregrinação até a antiga igreja de Nuestra Senhora de la Asunción. E, entre sussurros de orações e o som constante dos pés batendo na terra rachada, algo assustador costuma aparecer. Quem participa conta que já viu um homem descalço, com sandálias gastas abandonadas como se fossem relíquias, carregando um crucifixo quebrado. Diferente dos fiéis alegres ou barulhentos, essa figura se move silenciosa, a poucos passos na frente, os lábios imóveis em oração. E, no seu passar, o tempo parece desacelerar, as sombras se aprofundam e o sol, ao meio-dia, parece ficar mais fraco, como se estivesse respeitando a seriedade desse viajante espectral. Testemunhas descrevem com uma mistura de admiração e medo a precisão do peregrino descalço. Ele sempre aparece ao amanhecer, na metade de março ou no entardecer, mas nunca no auge do dia. Maria Lopes, uma participante que acompanha esse fenômeno há mais de 20 anos, relembra o momento assustador em que tentou chamá-lo. Ele estava tão perto, mas quando estendi a mão, simplesmente desapareceu no ar seco como fumaça. Parecia que a terra o engoliu de uma só vez. Esses encontros deixam muitas pessoas abaladas, com a fé entrelaçada ao medo, lutando contra a descrença diante de uma experiência que desafia qualquer explicação. Psicólogos e líderes religiosos da região têm observado o impacto psicológico cada vez maior nos moradores e peregrinos. Para alguns, a figura representa uma presença penitente, uma caminhada com Deus carregada de tristeza. Para outros, desperta um medo existencial de assuntos pendentes e almas perdidas. Essa peregrinação, que deveria trazer paz e renovação, muitas vezes termina em lágrimas silenciosas e orações sussurradas direcionadas a um homem que encarna o sofrimento e a busca pelo perdão. A dúvida fica no ar. Por que essa figura escolhe essa mesma rota, ano após ano? Entre as histórias mais assustadoras está a de um operador de drone local chamado Alejandro Fernandes, que ousou registrar essa aparição. Num dia, enquanto sobrevoava a rota de peregrinação, a câmera de Alejandro capturou uma figura escura caminhando calmamente à frente da multidão, segurando algo que parecia ser claramente um crucifixo quebrado. Mas, ao recuperar as imagens, ele ficou horrorizado ao perceber que o trecho que mostrava a figura estava totalmente corrompido. Blobs pixelados substituíam as imagens nítidas, como se a própria entidade interferisse na tecnologia. Essa perda inexplicável de dados só aumentou as lendas locais, fazendo até os mais céticos começarem a repensar. Relatos de testemunhas ao longo de gerações descrevem com detalhes o visitante. Ele tem os pés descalços, usados, e veste roupas de camponês tradicionais, que estão desbotadas e rasgadas. Em suas mãos trêmulas, ele segura firmemente uma cruz quebrada. O padre Miguel Ángel Pérez, um sacerdote local, lembra: quando ouvi pela primeira vez esses relatos, confesso que fiquei cético. Mas o número de aparições, todas tão parecidas, indicava que havia algo além de simples lenda. Ao longo dos anos, ele e outros padres tentaram se aproximar em oração e bênçãos, mas a figura continua inalcançável, como se estivesse presa entre o mundo material e a tristeza de um espírito. O impacto psicológico nos peregrinos que encontram essa figura é enorme. Enquanto alguns relatam uma profunda transformação espiritual provocada pelo encontro, outros descrevem uma sensação devastadora de medo e uma culpa não resolvida que surge durante a jornada. Ao ouvir os relatos de peregrinos perdidos, muitos admitem passar noites sem dormir, tormentados por sonhos onde escutam passos silenciosos que os perseguem eternamente, uma luta difícil de encontrar paz antes do fim. Durante uma investigação para desvendar a lenda que vem crescendo, o padre Miguel Ángel e os historiadores locais descobriram um velho livro empoeirado, escondido nos arquivos secretos da Igreja Nossa Senhora da Assunção. Datado de 1901, o livro registrava a rota da peregrinação daquele ano, com nomes de fiéis e eventos importantes. Mas o que chamou a atenção foi um relato trágico: um homem chamado Tomás Hidalgo, descrito como um participante devoto, porém muito frágil fisicamente, que desmaiou de exaustão enquanto segurava uma cruz durante as primeiras horas da caminhada. O livro registrou que ele morreu ali mesmo, a cruz quebrada, mas ainda firme em suas mãos, sob o sol escaldante que castigava o caminho sem misericórdia.
Essa história veio direto ao encontro das descrições modernas de avistamentos paranormais. A partir dela, surge uma hipótese forte: aquela figura descalça é o espírito inquieto de Tomás Hidalgo. Sua devoção, somada a uma morte dramática no meio de sua peregrinação, pinta o retrato de uma alma presa entre dois mundos, movida por uma necessidade desesperada de completar sua jornada espiritual ou buscar um perdão que não lhe foi concedido em vida. Os moradores contam que, a cada ano, os avistamentos aumentam, como se a angústia do peregrino se tornasse mais forte e mais visível, alimentada pela memória coletiva e pela fé das pessoas. O peso emocional da descoberta do livro de registros tocou profundamente a comunidade, misturando tristeza e reverência. Alguns veem Tomás como um símbolo de fé inabalável enfrentando limites físicos, outros interpretam seu espírito inquieto como um aviso dos perigos extremos do zelo espiritual. De qualquer forma, a história dele deu à peregrinação um significado mais profundo e assustador, transformando-a de um simples rito religioso em um corredor onde a fronteira entre a vida e a morte fica visivelmente tênue. Ao longo das décadas desde a descoberta do manuscrito, o peregrino descalço saiu do éter das histórias sussurradas e passou a ser reconhecido por muitos em Zacatecas como uma presença paranormal. Relatos anuais de peregrinos, jornalistas e investigadores do paranormal mostram um aumento nas aparições, muitas vezes descritas por encontros marcados por ar gelado, silêncios súbitos e sensações inexplicáveis de presença ao seu lado. Essa onda de relatos criou uma herança ambígua. De um lado, inspira fé e reverência, mas, do outro, alimenta a ansiedade e o medo entre quem conhece a história. Pesquisadores locais e estudiosos do paranormal tentaram estudar o fenômeno de forma científica, realizando investigações durante as peregrinações. Mas, sempre que tentam, acabam sendo impedidos por falhas técnicas e interferências atmosféricas, como uma imagem de drone corrompida. As entrevistas com os peregrinos mostram estados emocionais carregados de um misto de profunda tristeza e esperança. Manuel Ortega, um investigador do paranormal, afirma: os peregrinos carregam não só seus corpos, mas também a dor e a fé coletivas de muitas gerações, dando forma e pesadelo à aparição, que ela mesma sustenta. Com o passar do tempo, os rituais e as práticas dos peregrinos também se adaptaram à ilusão. Hoje em dia, alguns peregrinos deixam intencionalmente pequenos crucifixos quebrados ou andam com os pés descalços pelo caminho, como ofrendas ou sinais de solidariedade com o viajante invisível. Essas ações tornam a jornada ainda mais emocional e intensa, misturando os limites entre o que é vivo e o que é morto, fé e medo. Para muita gente, essa lenda representa uma conversa espiritual contínua sobre perdão, resistência e a fragilidade humana, muito mais do que uma simples história de fantasmas. Hoje, o peregrino de pés descalços vai muito além de uma história de fantasma. Ele se tornou um símbolo profundo, entrelaçado na cultura e na espiritualidade de Zacatecas. Sua lenda convida os vivos a refletirem sobre o perdão e as jornadas não concluídas. Psicólogos dizem que a memória coletiva e os traumas compartilhados podem dar origem a aparições que representam as esperanças e os medos da comunidade. Mas o poder emocional do rosto do peregrino vai além da explicação racional, ele toca o místico, o inexplicável. Pesquisadores de fenômenos paranormais e teólogos ainda discutem de onde vem e qual é o propósito do peregrino. Será que ele é uma alma condenada a vagar até encontrar a absolvição? Uma lembrança espectral da resistência e da fé humanas? Ou talvez um espírito guardião misterioso, que guia os peregrinos suavemente pelo caminho? Essas perguntas alimentam investigações constantes e testemunhos que surgem a cada ano, criando uma mistura ambivalente de curiosidade, medo e reverência que envolve esse evento mais uma vez. A história do peregrino que desaparece continua a tocar profundamente, especialmente num mundo moderno repleto de mudanças rápidas e ceticismo secular. Em Zacatecas, a peregrinação é um espaço liminar onde a fronteira entre o visto e o invisível pulsa com uma quietude intensa. Quem percorre esse caminho carrega dentro de si o peso da história e da esperança, sempre sob a sombra de uma figura silenciosa, descalço, segurando um crucifixo quebrado, rezando por um perdão que talvez nunca chegue. E, ao pôr do sol no horizonte empoeirado, o peregrino dá mais um passo, desaparecendo na penumbra,
uma lembrança assustadora dos mistérios que caminham entre os mundos.